Eu hoje quero fazer um culto um pouco diferente. Senta aí, Renato. E eu quero falar um pouco sobre paternidade nessa noite. Eu tive a oportunidade de, na segunda-feira, viajei para Itajaí, fui encontrar o meu pastor e fiquei a terça-feira inteira com ele, de manhã até a noite, fiquei com ele lá, ouvindo muitas coisas que ele nos ensinou sobre paternidade. E eu quero compartilhar um pouco contigo aquilo que eu tenho aprendido com o meu pastor. Quero compartilhar contigo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, o desejo do meu coração é que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eis aqui homens levantados por Ti, homens que o Senhor trouxe até esta casa, para poder ouvir um pouco daquilo que não que eu tenho para dizer, mas daquilo que a Tua Bíblia nos ensina. A minha oração esta noite, Espírito Santo, é que Tu nos ensine de verdade. Nos ensine através da Tua palavra tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesses dias. Nós, como homens, estamos aqui para poder receber de Ti algo que venha do céu. Estamos cansados, Deus, de viver essa vida maluca, essa vida monótona, essa vida que muitas vezes nos cansa de acordar e continuar fazendo a mesma coisa e muitas vezes não ver retorno daquilo que nós fazemos. Nos ajuda como filhos Teus. A Tua palavra diz que nós não somos servos, nós somos filhos. Um filho amado por Ti, ele não foi criado para passar necessidade, mas o filho foi criado para poder herdar tudo aquilo que o Pai deixou. Nos ensina nesta noite, Senhor, para que nós possamos viver de fato a Tua promessa. A minha oração é que o Senhor me ajude, Espírito Santo, para que traga à minha mente todos os versículos que o Senhor tem falado ao meu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Eu quero começar, abre para mim aqui Mateus capítulo 1, versículo do 1 até o... Diz assim, livro da genealogia de filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2 diz assim, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E eu não vou ler porque o versículo é grande, vai até o 17, coloca no 17 para mim. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Se nós multiplicarmos 3 vezes 14, dá 42 gerações. Porém, Jeconias, ele é citado 2 vezes. Ele é citado antes do exílio e após o exílio babilônico. Agora, coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 3, do versículo 23 até o 38. Diz assim, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai. Coloca no 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. A gente vai reparar que em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, Deus começa a falar da árvore genealógica através da vida de Abraão, e essa vida de Abraão, ela vai até Jesus, amém? Na verdade não vai até Jesus, vai até, fala de toda a árvore genealógica, é até Jesus, perdoa. No Lucas capítulo 3, a gente vai ver o inverso, agora fala de Jesus, fala até Adão e fala até Filho de Deus. O que isso tem a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje à noite? Eu tenho visto no decorrer da trajetória da igreja, e eu como pastor, uma das coisas que mais eu me deparo aqui, são pessoas que querem fazer gabinete comigo, para poder compartilhar um pouco das suas dores, as suas frustrações. E quando a gente começa a conversar, a maioria das pessoas, elas têm problema de paternidade. A maioria das pessoas
se elas não tiveram um pai, ou às vezes até tem um pai, mas a ausência de um pai, eles são órfãos de pais vivos. A maioria das pessoas, eu percebo, que muitas vezes eles tiveram até um pai presente, mas eles acabam não sendo presentes na vida dos seus filhos. Então eu percebo que a grande maioria dos problemas no meio da igreja é sobre paternidade. Eu estou eu estou ajudando uma pessoa que eu tanto amo, uma pessoa que eu não posso expor muito, mas eu estive na casa dessa pessoa, eu estava conversando com ele, e eu falei assim, o Senhor falou muito comigo, para eu tocar nesse assunto, eu falei assim, amigo, me fala do seu pai. E ele falou assim, pastor, eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos. Talvez se o meu pai estivesse vivo, eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo agora. E Deus começou a me mostrar que aquele rapaz, fruto das decisões erradas dele, tudo isso é fruto dele não ter uma referência como pai. Por que eu estou falando isso para a gente? Eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com vocês. Pais são como raízes, firmes, sustentando aquilo que vai crescer. O grande problema é que nós pais, nós criamos os nossos filhos como se eles fossem crescer, continuando sendo os nossos filhos. Mas nós nos esquecemos que, na verdade, nós estamos criando os próximos pais da próxima geração. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e entender que os nossos filhos, eles não são somente nossos filhos, mas eles serão os pais da próxima geração. Aquilo que nós vivemos ontem, nós temos que olhar para os nossos filhos e entender que eles não podem viver aquilo que nós estamos vivendo ontem. Eu não estou dizendo que os nossos filhos não têm que passar por lutas, porque foram as lutas que nós passamos que permitiu com que nós nos tornássemos quem somos. Concordam comigo? Porém, existem desafios, existem barreiras, existem problemas que os nossos filhos não precisam passar, porque esses problemas já foram sustentados, já foram passados por nós no passado, e nós permitimos com que esses problemas fossem derrotados. Então os nossos filhos vão enfrentar outros problemas, mas aqueles problemas que nós já derrubamos, esses problemas não podem voltar de volta à vida, não podem voltar na vida dos nossos filhos. Então eu gostaria muito que essa noite a gente tivesse aqui um bate-papo, mas um bate-papo muito interessante, e eu daqui a pouco vou passar a palavra para o meu amigo pastor Renato. Pastor Renato, para quem não sabe, ele é pastor da igreja ali na Zona Norte, na Avenida Suburbana. E o Renato é um grande homem de Deus, e ele foi praticamente criado em um ambiente onde ele vai falar daqui a pouco sobre a sua mãe, sobre o seu pai, o que a vida fez com que ele se tornasse, aonde ele parou, ele vai falar daqui a pouco. Mas eu queria que nós fôssemos para a Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou um homem chamado Adão. Concordam comigo aqui? A Bíblia diz que Deus todos os dias, na virada do dia, ele vinha descer na virada do dia para ter com Adão. Só que a Bíblia nos diz que tem um momento em que Deus fala assim, não é bom que o homem fique só. Cara, aí eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas isso é um negócio muito louco. Deus vinha todos os dias, não vinha de vez em quando, vinha todos os dias estar com Adão, e o próprio Deus disse que não era bom que o homem ficasse só. Porque a gente percebe que, por mais que nós tenhamos uma aliança com Deus, uma visitação do Senhor, por mais que a gente tenha uma relação de comunhão com Deus, nós precisamos aqui na terra de alguém que possa se alinhar conosco e caminhar conosco debaixo do mesmo propósito. E aí depois a Bíblia diz que Deus dá uma mulher para Adão, você conhece a história? Essa mulher, ela é tirada da costela de Adão, Adão dorme, dá um sono pesado. O pastor Cláudio Duarte costuma até brincar, dizendo, Adão, tua vida está muito boa, eu vou te trazer um probleminha. Dá um sono pesado para ele, né? E traz uma esposa. E quando essa mulher, ela aparece em cena, a Bíblia diz que Adão fala, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Interessante que quando Eva, no capítulo 3, quando ela vai comer do fruto proibido, eu não sei se você já percebeu isso, mas ela quando come do fruto proibido, a Bíblia não diz que os olhos delas se abriram. Mas a Bíblia diz que quando ela dá o mesmo fruto que ela comeu para Adão, a Bíblia diz que naquele momento os olhos de Adão se abrem. E eu queria que você aqui entendesse a profundidade disso. A Eva, quando come a fruta, Deus fala assim, eu vou colocar duas árvores aqui no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Vocês podem comer de tudo, menos dessas duas árvores,
Porque o dia que você comer da árvore, você pode comer de tudo, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Até a árvore da vida ele podia comer. O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E a Bíblia diz que quando Eva, ela come desse fruto, a Bíblia não diz que os olhos dela se abriram. Mas quando ela dá para Adão, pastor Reinaldo, a Bíblia diz que os olhos de Adão se abrem. Eu não sei se faz sentido para você, mas o que eu entendo com isso? Nós homens, nós temos autoridade dada por Deus sobre a vida das nossas esposas. Se nós não entendermos a movimentação, o propósito de Deus sobre a nossa vida, a função que nós exercemos sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa esposa. E talvez você diga daí do seu lugar, pastor, mas tu fala isso porque tu não conhece a minha esposa. Tu também não conhece a minha. Só que o grande problema não tem a ver com as nossas esposas, tem a ver conosco. Uma vez eu ouvi uma frase que nunca mais saiu do meu coração. As pessoas só nos tratam da forma que a gente permite ser tratada por elas. Se eu tenho uma relação de amor com o Renato, e o Renato é grosseiro comigo, ele só vai ser grosseiro comigo até o dia que eu achar que eu vou aceitar essa grosseria. Até que eu me permita não mais aceitar essa grosseria. E ele nunca mais será grosseiro comigo. Só que se eu permitir que essa grosseria se perpetue dia após dia, eu nunca vou conseguir trazer ele de volta para o lugar onde Deus criou que nós estivéssemos. Porque ele se acostumou a viver debaixo desse ambiente. Você está comigo aqui? Então nós homens, precisamos aprender a mudar o ambiente da nossa casa. Não importa a forma que você vive, não importa o que você enfrenta, importa o que você vai decidir hoje, viver na tua vida a partir de hoje. E entenda bem, eu não estou aqui para te ensinar alguma coisa, mas eu quero compartilhar contigo, eu quero impartir o meu coração contigo e te mostrar que é capaz de mudar um ambiente. Porque eu vivi debaixo de um ambiente, o pastor Reinaldo está aqui, que faz parte da minha família, que não me deixa mentir. Várias vezes eu ligava para esse homem e dizia, cara, eu não aguento mais viver. A minha vontade é que o Senhor me leve. Mentira ou verdade? Um homem próspero, com uma casa maravilhosa, carros que eu sempre sonhei na minha vida, conta bancária gorda, mas eu queria pedir a morte para Deus. Porque eu vivia debaixo de um ambiente onde eu permiti que aquele ambiente entrasse na minha casa. Até que um dia, orando a Deus, eu pedi que Deus mudasse a vida da minha esposa. E o Espírito Santo falou comigo como eu estou falando com vocês. Acredite se quiser. Se você quiser de fato que ela mude, aprenda você mudar primeiro. Aquilo entrou como um soco na boca do meu estômago. Aquilo mudou a minha maneira de ser. Muitas vezes, quando nós tínhamos embate, a minha vontade era pegar no pescoço dela e apertar. Eu até brincava, Deus me dá sabedoria. Se me der força, eu mato essa mulher. Só que eu aprendi a me calar nos momentos em que muitas vezes eu abria minha boca para discutir e mostrar quem era mais forte. Eu aprendi que o mais forte nem sempre é aquele que fala mais alto. A maioria das vezes o mais forte é aquele que se cala, se coloca em um lugar em Deus e faz com que aquele ambiente da sua casa seja completamente transformado. Autoridade, irmãos, não se pede, autoridade se conquista. O dia que você chegar num ambiente e gritar dizendo que quem manda é você, é porque você nunca mandou nada. O dia que você tentar mostrar para alguém que você é uma coisa, que as pessoas daquele ambiente não acreditam que você é, pode ter certeza que você precisa rever os teus conceitos, os teus valores, porque em algum momento da história você os perdeu. Você está comigo aqui? Muitas pessoas que não conhecem Deus como Pai, começam a trabalhar em troca de uma recompensa, de um salário. Se a gente parar para refletir, e isso não é um julgamento, mas eu como pastor eu vejo isso. Eu vejo pessoas entrando e saindo da igreja e elas tratam Deus como um Senhor. De fato um Senhor, Ele é Senhor. Mas elas não tratam Ele como Senhor sendo Pai, elas tratam Ele como um Senhor sendo um pagador de uma recompensa. É como se você viesse à igreja, você pagasse um voto a Deus, você dobrasse o teu joelho, clamasse a Deus, e Deus, na verdade, o Deus do Senhor, não o Pai, o Senhor, te desse uma recompensa pela forma como você está se comportando. Então as pessoas, elas entram na igreja em troca de uma recompensa, em troca de um salário. Só que é interessante que se você não tomar cuidado com essa relação de servo e Senhor, daqui a pouco você está trabalhando para um outro Senhor que não é Deus, em troca de uma recompensa maior. Em outras palavras, por isso que a gente vê muitas pessoas na igreja, e daqui a pouco as pessoas falam assim, o irmão saiu da igreja, mesmo saiu da igreja, agora ele está na macumba. Mas por que ele está na macumba? Porque lá na macumba, disseram para ele que na macumba ele teria uma recompensa maior do que a que ele tem dentro da igreja.
Então toda pessoa que busca Deus através de uma recompensa, ela nunca vai conhecer Deus como Pai. Quando a gente chega na igreja, a gente não chega na igreja para poder pedir alguma coisa para Deus. A gente chega na igreja para entregar alguma coisa para Deus. Porque um filho que é filho, ele não se relaciona. Eu já falei isso algumas vezes, até para o Marcelo que está lá atrás, que eu acho muito bonito a relação dele com o Marcelinho. E assim eu creio que vai ser a relação do Marcelinho com o Arthur. Eu acredito que a relação, ela tem que ser uma relação da gente andar com o nosso Pai por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos oferece. Nós temos que andar com o nosso Pai de acordo com aquilo que Ele representa para nós. É um amor que, se Ele me der alguma coisa, Ele continua sendo meu Deus e meu Pai. Se Ele não me der nada, Ele continua sendo meu Deus e meu Pai. A minha relação com Ele não é uma relação de troca, mas é uma relação de entrega. Eu continuo andando com Ele, servindo a Ele, não em troca de um salário, mas eu sirvo a Ele em troca daquilo que Ele representa para mim. Você está aqui comigo? Então eu quero nessa noite que a gente assim rasgue um pouco o nosso coração. Na verdade eu e o pastor Renato e tentarmos juntos, porque hoje eu tomava um café com o Souza ainda há pouco, com os irmãos ali, eu estava conversando com o Souza e dizendo: Souza, eu creio que foi Deus que nos uniu, e assim, eu quero andar contigo, ele está aí que não me deixa mentir, eu falei, eu quero andar contigo por aquilo que você é. Tem muitas pessoas que se aproximam de você por aquilo que você pode oferecer. Mas se você um dia pensar isso de mim, eu quero que a gente, se possível for, que a gente nem ande mais junto. Porque o que nos aproxima, eu falei isso para o Souza, mas isso serve para qualquer um de vocês. Eu preciso que vocês olhem para mim entendendo que eu sou um ser humano como vocês. Em algum momento da história eu vou errar, porque eu sou um ser humano, assim como vocês também erram comigo. Mas eu não trato vocês por aquilo que vocês acertam comigo. Eu trato vocês por aquilo que vocês representam, em primeiro lugar, para Deus, e aquilo que vocês representam para mim. Que é o dia que nós entendermos essa relação de amor, essa relação de entrega, essa relação de verdade. Mal comparando, é igual as nossas esposas. Eu não sei a tua, mas a minha erra muito comigo. Mas o fato dela errar muito comigo não me permite amá-la mais ou amá-la menos. Porque o meu amor pela minha esposa, ele não muda de acordo com as atitudes que ela tem. O meu amor por ela não tem nem a ver com aquilo que ela representa para mim, mas sim aquilo que eu represento para ela. Como assim, pastor? Eu vou ser mais claro contigo, você vai me entender melhor. Se a gente parar para refletir aqui essa noite, nenhum de nós, a começar por mim, nenhum de nós merece o amor de Cristo. Pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, nenhum de nós merece. Mas a Bíblia diz que há 2000 anos atrás, Ele se entregou por mim e por você, em uma cruz. Porque o amor que Ele tem por mim e por você, não tem a ver por aquilo que a gente oferece para Ele, mas tem a ver com aquilo que Ele representa para nós. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz que nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia está nos ensinando que nós precisamos amar as nossas esposas com todos os defeitos que elas têm. Porque Cristo nos ama, independente da forma como nós nos comportamos. O Rafa falou uma coisa muito interessante. Ele anda com Deus há muito tempo, mas ele não era fiel nos dízimos. E a minha pergunta para o Rafa é, e para todos vocês: Deus continuou sendo fiel com o Rafa, mesmo ele sendo infiel, sim ou não? Sim, porque a fidelidade de Deus não está ligada à nossa fidelidade. E eu quero nessa noite chamar a tua atenção e te dizer que o teu amor por Deus precisa ser o mesmo amor, principalmente pela tua família, ou melhor, principalmente não, também pela tua família, da forma como Deus te ama. Você precisa honrar a tua família, você precisa entregar a sua vida pela sua família, você precisa ser um homem que o teu filho tenha exemplo, olhe para você e queira ser como você. Se você perguntar a um caminhoneiro, né? Se você chegar para um caminhoneiro, chegar para ele, chamar o filhinho dele junto e falar assim: o que você quer ser quando crescer? Sabe o que ele vai dizer? Eu quero ser caminhoneiro. Ele não sabe o que é ser caminhoneiro, mas ele diz que quer ser caminhoneiro porque ele vê o pai dele sendo caminhoneiro, porque a referência que ele tem de pai é a referência de um caminhoneiro. Assim somos nós diante do Senhor. Nós precisamos olhar para Deus e ver a santidade dele, e ver a verdade nele, e ver a justiça nele. Nós precisamos olhar para o nosso Pai e cada dia mais lutarmos contra a nossa carne terrena, para que nos tornemos um pai melhor, um amigo melhor, um filho melhor, um patrão melhor. Um patrão de verdade não é aquele que usurpa do seu funcionário. Um patrão de verdade é aquele que honra o seu funcionário, entendendo que se ele estivesse no lugar do funcionário, ele gostaria que fosse feito por ele aquilo que ele teria que fazer pelo funcionário. Você está comigo aqui?
Eu quero muito que... O Renato vai falar um pouquinho agora, mas eu queria muito que essa noite a gente saísse daqui literalmente transformados pelo poder da glória de Deus. A minha oração não é que vocês escutem uma palestra de um pastor, de um amigo, Não. É que vocês simplesmente meditem. Porque uma vez eu assisti uma palestra do Dr. Augusto Cury, e o Dr. Augusto Cury é o maior psiquiatra que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo. Quem já leu algum livro dele sabe do que eu estou falando. Esse homem, ele era um ateu, ele não acreditava em Deus, até que ele começou a estudar a psique de Jesus. Esse cara começou a estudar a história de Jesus, a forma como Jesus se comportava. Ele se converteu lendo os evangelhos. Esse cara foi completamente transformado, simplesmente pelo poder da glória de Deus. Esse cara nunca tinha entrado numa igreja. Esse cara nunca tinha assistido até então um culto. Mas esse cara, com a curiosidade de estudar a forma como Jesus se comportava, ele se converteu. E o Dr. Augusto Cury, ele falou em uma dessas palestras que eu assisti, ele falou que quando alguém está falando, quem está escutando, nós temos dois tipos de janela na nossa mente. Uma janela light e uma janela killer. Light, o nome já diz, luz, é uma janela de luz. E a outra é uma janela de morte. Então todas as vezes que alguém está falando, sempre vai abrir uma janela. Quando o assunto é interessante, você abre uma janela light e você puxa a informação para o teu HD. Quando alguém fala de um assunto que não é muito relevante ou que você não tem muita vontade de aprender, rapidamente a janela killer abre, ela pega essa informação e ela mata dentro do teu cérebro. Você está comigo aqui? Então o desejo do meu coração, e nessa palestra ele começou a dizer que nós temos autoridade para dizer quais são as janelas que vão abrir na nossa mente. Eu posso muito bem chegar num ambiente como esse e não querer escutar nada que está sendo falado nesse ambiente. E eu permitir que todas as janelas killer se abram e elas possam absorver tudo aquilo que eu não quero. E quando eu saio daqui, eu saio da mesma forma como eu entrei. Simplesmente eu vim para poder prestar um culto a Deus. Mas eu posso entrar por essas portas e permitir que todas as minhas janelas light se abram e que eu venha aprendendo tudo. E a Bíblia é tão linda que a Bíblia diz que tudo que é bom a gente retém, o que não é a gente lança fora. Então se eu puder te dar um conselho essa noite, absorva tudo que você pode. Escute tudo que você... E aquilo que faz sentido, guarda para você. O que você acha que não faz, lança fora. Porque aqui nós queremos falar de Bíblia, nós não queremos falar de experiências que eu vivi, não de experiências que o pastor Renato viveu, mas nós queremos compartilhar algo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Queria que você falasse um pouquinho. Amém. Boa noite, queridos. Pegar um gancho aqui dentro do que o pastor está falando sobre paternidade. Posso abrir um texto rapidinho? Fique à vontade. Deuteronômio 29. Põe para mim, por favor. É um assunto que é muito importante. Eu estou caminhando aqui com o pastor Léo. O pastor Léo, ele tem sido um pai para mim, um pai espiritual, um pai na fé, um homem que tem me direcionado em muitas coisas. Às vezes até, eu sempre falo para os irmãos, o pastor Léo sempre é bem intenso em tudo o que ele faz. Quem aqui conhece ele de perto sabe. Uma frase que me marca é que o pastor Léo, ele fala que a gente precisa aprender a entrar no problema dos outros, né? E ajudar as pessoas a resolverem. E é exatamente isso que ele tem feito em todo o tempo, né, a vida toda, e a gente que está perto, a gente conhece, a gente sabe. Mas uma coisa que falou meu coração, e eu queria aqui complementar o que o pastor está falando, né, contribuir, que a Bíblia diz assim: as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. Ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e a quem mais? Aos nossos filhos. E repare nisso, para sempre, para que cumpram todas as palavras dessa lei. Então isso falou meu coração porque o Rafa, ele deu o testemunho dele aqui, mas o Rafa, ele estava debaixo de revelações. Uma das coisas que o nosso pastor ele mais ensina aqui é o princípio da generosidade, como lidar com dinheiro, porque isso foi revelado para ele. E aquilo que foi revelado para ele não fica só para ele. O que é revelado para o pai tem que ser passado para quem? Os filhos. Para os filhos, para sempre. Para quê? Para que eles cumpram todas as palavras dessa lei. E aí eu quero que você imagine o seguinte: um terreno abandonado onde um pai foi colocado. E esse pai, ele começa a capinar nesse terreno. E ele começa a limpar o terreno. Ele vai deixar o terreno pronto para quem? Para os filhos.
E ele precisa só ensinar os filhos o seguinte: o dia em que você parar nesse terreno, o mato vai voltar a crescer e tudo vai voltar a ser como era antes. A gente tem uma função fundamental nos dias de hoje. Qual é a função? A gente precisa continuar falando, como o pastor disse, sobre paternidade. Esse tema, ele nunca foi tão presente como nos dias atuais. A gente precisa continuar falando sobre santidade. Eu não sei se você percebe, mas existem coisas que antigamente envergonhavam as pessoas. Um exemplo, uma mulher que engravidava antes do casamento. Alguém lembra disso? Quem é mais antigo aí? Era algo inconcebível numa família. Hoje em dia é uma coisa natural. Hoje em dia as pessoas elas estão normalizando aquilo que Deus continua abominando, porque é pecado, fere a santidade de Deus. Então eu como pai, eu tenho coisas reveladas da parte de Deus, tem coisa que já está aberto para nós. Jesus ele veio a esse mundo, ele revelou a glória de Deus para nós, e Jesus como filho, ele apontava para o pai, ao mesmo tempo que o pai apontava para quem? Para o filho. E Jesus deixou um caminho para nós aberto, um campo aberto. Jesus ele deixou para nós toda uma pista pavimentada para a gente poder fluir nela. Coisas reveladas que são para nós, e a gente precisa entender o seguinte: pai, você precisa entregar um legado para os seus filhos. E os seus filhos, eles vão entregar um legado para os seus netos. Se você olhar a vida do pastor Léo, aqueles que são mais antigos aqui, pastor Léo ele vem da Zona Norte, ele vem de uma família que era pobre, uma família que era muito simples, humilde. Ele falou várias vezes aqui que ele morou em casa de estuque. Só que Deus trouxe luz para ele. Deus trouxe uma revelação. Aí eu pergunto para você, como ele vai entregar a vida a partir de então para o João? Como ele vai entregar a vida a partir de então para o Leozinho, para o Davi? Agora o maior trabalho é fazer o João entender, o Leozinho entender, o Davi entender, que não é só para eles, é para os nossos filhos, para sempre. É para os netos, os bisnetos. Um dia, todos nós que aqui estamos, se Jesus não voltar antes, todos nós que aqui estamos, não vamos mais estar aqui na terra, mas nós vamos deixar um legado. E qual é o legado? As coisas que foram reveladas por Deus. O que você sabe, como o Rafa sabia. O Rafa sabia que tinha que dizimar. Sim ou não? Sim. São coisas reveladas. E essas coisas são para nós cumprirmos, e não só cumprirmos. Deus está falando: Rafa, não basta só você ser dizimista, você tem que ensinar os seus filhos a dizimar. Não basta só você ser santo, você precisa ensinar os seus filhos a se santificarem. Não basta, para Deus não basta só a gente fazer o que é certo. A gente precisa passar isso à frente, é uma passagem de bastão. Então, só lendo de novo, para a gente poder guardar. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. Como meu pastor diz para mim sempre, não tente inventar roda. O que é encoberto é para Deus. Amém? Senhor, por que não? É para Deus. Agora tem coisa que é revelada. Porém, as reveladas nos pertencem. Você pode dizer isso para o seu irmão? As reveladas te pertencem. Reveladas te Olha pertencem. aqui, ó. O que sai daqui do altar são palavras o quê? Reveladas. Pertence a você, mexeu contigo. O pastor falou de casamento, é para você, só que Deus está dizendo, pertence a nós e a quem mais? Paternidade. Você precisa entregar isso, não pode morrer contigo. Você precisa sair daqui hoje com seu coração queimando por paternidade. Eu preciso entregar isso para os meus filhos. Eu preciso gastar tempo com os meus filhos. Esses dias eu tive uma conversa com o pastor e ele disse para mim uma coisa. Ele disse, cara, você precisa pegar um dia, deixa a igreja e vai curtir os teus filhos, vai curtir a tua mulher. Porque a igreja, ela vai te consumindo, a igreja ela vai pedindo mais de você. E quando você parar, você envelheceu, seu filho cresceu, não teve memórias, sua mulher está complexada, todo mundo à sua volta está bem, mas você está mal. Por quê? Porque o que Deus entregou para você, leia esse texto, o que Deus entregou para você é para nós, para os nossos filhos, e isso para sempre. Então eu penso que é um tema bem forte e que cabe para a gente, pastor. Amém. Assim, eu comecei a ler um versículo, na verdade 2 versículos, né? 2 capítulos, desculpa. Mateus e Lucas. Se a gente olhar, voltar de novo,
A gente vai ver em Mateus que a árvore genealógica, ela não começa em Adão, mas ela também não começa em Noé. Vocês concordam que Deus começou tudo através de Noé, assim ou não? Lembra? O pecado estava na terra, Deus levantou Noé para fazer um barco, para fazer uma arca, botar a família dele dentro do barco. Por que Deus não começou a árvore genealógica de Noé? Você já parou para pensar sobre isso? Porque a Bíblia diz que quando Noé ele sai do barco, a Bíblia diz que, nosso tempo é curto, ele amaldiçoou o seu filho Cã. E a Bíblia fala que Cã teve um filho chamado Canaã. Então aquilo virou uma maldição. Então Canaã depois se tornou um lugar. Canaã é um lugar amaldiçoado por um pai. Então Deus ele manda Abraão até Canaã. Eu já falei isso várias vezes aqui. Não para que Canaã seja bênção na vida de Abraão, mas para que Abraão pudesse trazer uma sentença de justiça sobre Canaã. Para que Abraão tirasse aquele peso, aquele jugo de maldição que estava sobre Canaã. Então quando Deus ele começa a árvore genealógica, ele não começa de Noé, ele começa de Abraão. Porque Deus sempre vai começar daquilo que é santo, daquilo que é puro. Tudo que é contaminado, tudo que é impuro, Deus não contabiliza. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e entender que as palavras que a gente libera sobre a vida dele, o legado que a gente deixa. Algumas vezes eu deixo de estar aqui no domingo e vou sair com meu filho, vou passear com os meus filhos. Normalmente eu vou com o João Vitor, que é o mais velho, que gosta de Maracanã. Eu vou ao Maracanã. Os religiosos, quando escutam eu falando isso, quase me condenam. Mas aonde está escrito que eu tenho que estar todo domingo na igreja? Aonde que diz que eu tenho que ficar o tempo todo me sacrificando pela igreja? A Bíblia me ensina que aquele que tinha que morrer pela igreja já morreu por ela, que é Jesus. Eu não tenho que morrer pela igreja. Eu tenho que aqui ajudar a igreja, mas eu não tenho que morrer pela igreja. Se eu não conseguir cuidar da minha primeira casa, Paulo, quando escreve a Tito, a Timóteo, que ele fala, aquele que não sabe cuidar da sua casa, Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala assim: aquele que não sabe cuidar da sua casa não é digno de cuidar das coisas do Senhor. Então, como eu posso guiar uma igreja se eu não consigo guiar minha própria casa? Como que eu posso ser uma referência para alguns homens dentro de uma igreja se eu não sou referência para os meus filhos dentro do meu lar? Você está comigo aqui? Muitas vezes a gente quer pregar para os outros aquilo que a gente não está conseguindo viver dentro do nosso próprio lar. Os nossos filhos, eles querem um lugar onde traga estabilidade para eles, onde, não estabilidade financeira, mas uma estabilidade. Nossos filhos, eles querem ter um lar, é um lugar para chegar, um lugar que eles se sintam abrigados, se sintam protegidos, essa é a palavra. O teu filho quer chegar, ele estava enfrentando várias situações na rua, ele quer chegar dentro da casa dele, e ele saber que ali ele vai ter um pai que vai cuidar dele, independente dos erros dele. Não precisa levantar a mão. Por exemplo, você tem pais que, por exemplo, tem filho nas drogas. O pai, ele não aprova aquilo que o filho está fazendo. Mas a minha pergunta é, o pai deixa de amar o filho? Sim ou não? Não. Ele não aprova o que o filho está fazendo, mas ele continua amando o filho. Assim é o Senhor comigo e contigo. Deus, ele nunca vai deixar de nos amar, apesar de muitas vezes, ele não concordar com aquilo que a gente faz. Segundo Reis, capítulo 6, nos conta uma história de um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi agora ele era rei sobre Israel. Não, a Bíblia diz que Israel tinha sido dividida entre duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Davi antes era rei sobre o reino do norte. Agora Davi é rei sobre todo o reino de Israel. E Davi tem tudo, tem poder, tem palácio, tem coroa, tem tudo. Mas Davi entendeu que faltava alguma coisa no seu reino. O que, pastor? Faltava a presença do Senhor. A presença do Senhor naquela época ela era colocada dentro de uma arca, a arca da aliança. A Bíblia diz que Hofni e Finéias, segundo Reis capítulo 4, lê na tua casa, eles levaram a arca da aliança para uma guerra contra os filisteus, perderam a arca da aliança lá, e essa arca foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab, alguns estudiosos dizem que essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab tinha dois filhos, chamados Uzá e Aiô. Eles conviveram do lado da presença de Deus, do lado da arca, mas eles não sabiam se relacionar com a presença. Quer que eu te prove isso? A Bíblia diz que Davi, ele sai de Jerusalém, vai até a casa de Abinadab, vai pegar a arca da aliança para levar para Jerusalém. Quando Davi chega lá, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Davi perguntando como é que essa arca chegou até aqui. Porque essa arca estava no poder dos filisteus, só que os filisteus, a Bíblia diz que Deus mandou hemorroidas para todo o povo filisteu.
Eles ficaram desesperados, colocaram a arca da aliança em cima de uma carroça de boi e mandaram a arca da aliança ir até a terra dos hebreus, dos judeus. A Bíblia diz que quando a arca chega, ela para na casa de Abinadab. Então Davi agora ele quer saber como é que a arca chegou até ali. E as pessoas contam para ele: Davi, essa arca veio em cima de uma carroça de boi. Então o que Davi faz? Opa, eu já sei como é que vai tocar a arca. A Bíblia diz que Davi, ele literalmente pega bois novos, ele pega uma carroça nova, ele coloca a arca em cima da carroça e ele começa a levar a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai se regozijando, ele vai feliz, saltitando, ele vai feliz porque a arca está sendo levada até Jerusalém. Você está comigo aqui? A Bíblia diz que tem um momento em que um dos bois ele tropeça, e quando ele tropeça, a arca vai cair. E um dos filhos de Abinadab, que teve a arca 20 anos na sua casa, mas não sabia como se relacionava com a presença, ele coloca a mão na arca para a arca não cair. A Bíblia diz que naquele momento ele é fulminado e ele morre naquele momento. Davi sente uma dor muito forte no coração. Davi fica perplexo com tudo aquilo, e Davi interrompe o processo de levar a arca. A Bíblia diz que a arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Repete comigo, Obed-edom. A Bíblia diz que a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Obed-edom prospera muitíssimo. Está escrito isso na Bíblia. Davi agora, ele procura saber, ele consulta a Deus o que ele deve fazer para poder levar a arca de volta para Jerusalém. E agora Davi ele tem uma estratégia, ele fica sabendo que ele não pode mais levar a arca numa carroça de bois, mas ele precisa carregar a arca sobre os ombros dos sacerdotes, dos homens. Davi entende que ele precisava levar a arca em cima dos ombros. Só que a Bíblia diz que quando Davi ele pega a arca agora, ele coloca sobre os ombros dos homens. A Bíblia diz que ele dá 6 passos e a Bíblia diz que ele sacrifica um boi. Quando a gente vai entender, o 6 na Bíblia fala sobre o número do homem. Você está comigo aqui? E quando a gente vai entender boi fala de força. O que Deus está dizendo para Davi é o seguinte: ei Davi, deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre a força do homem, mas é sobre a minha força que a arca vai voltar para Jerusalém. Então Davi ele começa a sacrificar para dizer o seguinte: ele dá 6 passos, que é o número do homem, e fala assim, e ele sacrifica um boi. Ele está dizendo o seguinte: eu estou entendendo que não é através da minha força, mas é através da força de Deus. A arca chega até Jerusalém. Quando a arca está entrando em Jerusalém, Mical, a mulher de Davi, ela olha por trás da janela, ela vê Davi se despindo, dançando, se regozijando, tirando a sua roupa. Quando Davi chega em casa feliz que a arca da aliança agora está em Jerusalém, a Bíblia diz que a mulher de Davi, Mical, fala: você está parecendo um vadio no meio dos teus funcionários. Porque assim muitas vezes as pessoas nos julgam, irmãos. As pessoas olham para a gente e elas acham que a gente deve se comportar da forma como elas se comportam, porque elas não entendem aquilo que nós estamos vivendo. Por isso, quando você vê homens caídos no meio do chão, no meio do culto, homens chorando, homens se quebrantando, não tem a ver com aquilo que vão pensar a teu respeito, mas tem a ver com a forma como você está se relacionando com o teu Deus. Por isso aqueles que não entendem sempre vão criticar, mas você que está vivendo intensamente essa relação de amor, essa relação de pai e filho, em outras palavras, você está entendendo que a presença agora está voltando para dentro de onde nunca deveria ter saído. O desejo do meu coração é que nós com Belém, eu tenho falado muito isso, não é que a gente cresça no tamanho, a gente está com um projeto. Esse projeto vai caber 4.200 pessoas nesse projeto. Mas esse projeto de nada adianta se nós tivermos 4.200 pessoas vazias dentro de um templo cheio. É muito melhor a gente continuar dentro de uma casinha pequenininha, cheios de homens, pegando fogo. Certa vez John Wesley disse para Deus: ei Senhor, me dá 100 homens que queimem por ti, que eu vou transformar o mundo. 100 homens apaixonados por Jesus, que queiram viver intensamente uma vida de um relacionamento íntimo com Ele. O desejo do meu coração é que nós nos tornemos homens segundo o coração de Deus, porque se nós nos tornarmos esses homens, os nossos filhos vão agradecer. Coloca para mim, por favor, Malaquias capítulo 4, se eu não me engano, último versículo da Bíblia. É o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias 4, 6. Diz assim, olha o último versículo do Antigo Testamento. O Senhor termina o Antigo Testamento dizendo o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos seus, e o coração dos seus filhos aos seus.
Primeiro ele começa dizendo que o coração dos pais vão se converter aos filhos. E depois ele diz, e o dos filhos aos pais. Se nós não implantarmos no coração dos nossos filhos aquilo que nós acreditamos, provavelmente os nossos filhos não vão replicar aquilo que nós cremos que tem que ser feito. Para que não venha e castigue a terra com o que o Brasil está vivendo hoje. Não sei se alguns estão acompanhando essa CPMI aí. É uma loucura, cara. Mas se nós não falarmos, se nós não clamarmos, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Se nós nos calarmos, tivermos medo de falar a verdade, o pastor Renato falou uma coisa muito interessante, se nós tivermos medo de falar a verdade, a gente de fato não entendeu quem nós somos. O pai já tem o coração dele, já completamente inclinado para mim e para você. Mas agora nós, filhos, precisamos inclinar os nossos corações de volta para o coração do nosso pai. Nós precisamos pegar o nosso coração e implantar o nosso coração na vida dos nossos filhos. Nós precisamos olhar, a minha esposa ontem me ligou, eu estava jogando futebol ontem com os meninos, minha esposa me ligou e falou assim, Léo, quando chegar em casa, amanhã, dá uma atenção para o Léo, para o meu filho do meio. Ele está numa fase de prova, ele está um pouco inseguro. Dá uma atenção para ele, porque ele precisa de segurança. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu fui no quarto, aí ele foi deitar na minha cama. Eu tomei um banho, deitei do lado dele, botei a mão sobre a cabeça dele e comecei a profetizar. E comecei a declarar sobre a vida dele, aquilo que eu acredito que ele vai se tornar. Eu dormi do lado dele, agarrado, um garoto de 15 anos de idade, todo cabeludo. Mas para mim continua sendo o meu bebê, o meu menino. Os nossos filhos, eles precisam de segurança, eles precisam de acreditar, de fato, quem nós somos. Eu sei que tem alguns homens aqui que talvez em algum momento da sua história tomaram decisões erradas na vida e hoje estão vivendo consequências das decisões erradas que tomaram. Mas eu quero dizer uma coisa para você como pastor dessa casa. Nunca é tarde para se recomeçar. Nunca é tarde para mudar aquilo que começou errado. A coisa mais linda que existe no coração de um homem chama-se quebrantamento. A Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não resiste a um coração quebrantado. Quando a gente tem um coração verdadeiro no Senhor, quando a gente é de fato verdadeiro aos olhos do Senhor, Ele olha para nós entendendo que a gente quer uma mudança genuína, por mais que muitas vezes ela demore. E Ele é o primeiro a se envolver nos nossos problemas, para nos fazer mudar a nossa rota e chegar no lugar onde Ele sempre determinou para nós. Amém? Perceba uma coisa. Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito. Sim ou não? Sim. Mas você não vê Deus, o mesmo Moisés que tirou o povo do Egito, implantando, ou melhor, introduzindo o mesmo povo dentro da terra prometida. Moisés, se a gente parar para refletir, eu aprendi isso na terça-feira, isso mexeu muito comigo. Quando a gente vai ver a história de Moisés, Moisés foi criado por 3 mulheres. Moisés foi criado pela filha de Faraó, Moisés foi criado por Miriam e Moisés foi criado por Joquebede, sua mãe. Então Moisés tem 3 referências de mulheres na sua vida. Mas a Bíblia não fala do pai de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus para uma missão. Ele tira o povo do Egito, mas ele não introduz o povo na terra prometida. Só quando você vai para Josué, capítulo 24, versículo 15, a Bíblia diz que Josué fala assim, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, ele assume um papel de um sacerdote, de uma paternidade genuína. Josué, ele assume o papel de um sacerdote, com uma paternidade genuína. Josué, e aí eu escutei algo que mexeu muito comigo, só pode introduzir alguém numa terra prometida, aquele que tem de fato a identidade, a paternidade estampada dentro de si. Se você não tem isso, a minha oração é que essa noite eu e você possamos entrar nesse lugar em Deus. Porque se você quer colocar a tua família dentro de um lugar, eu não estou falando de lugar físico,
mas um lugar em Deus. Se você quer de fato levar a tua família para um lugar em Deus, você precisa conhecer em primeiro lugar o teu pai, quem ele é. Você tem que parar de olhar para Deus como sendo um Senhor que vai te dar alguma coisa por causa da tua oração. Você tem que se relacionar com Ele, entendendo que Ele te ama, de acordo com aquilo que Ele, independente daquilo que Ele te dá ou deixa de dar. O Rafa compartilhou algo aqui muito interessante. O Rafa agia de uma forma, hoje age de outra. Mas a Bíblia diz que Deus não muda a forma dele de agir. Porque Deus não se movimenta com a forma como a gente se movimenta. Se você é fiel, a Bíblia diz que Ele continua permanecendo fiel. Se você é infiel, Ele continua sendo fiel. Porque a forma dele se relacionar contigo não depende da forma de você se relacionar com Ele. Então que nós possamos entender isso. O que o mundo precisa, eu tenho conversado com os pastores dessa casa, estão aqui que não me deixam mentir. Assim, às vezes parece uma loucura o que eu falo para eles, mas eu acredito nisso. Eu falo, cara, eu acredito que Deus nos levantou nessa região geográfica, para a gente mudar não só a nossa igreja, para mudar esse ambiente aqui. Eu acredito de verdade, se nós entendermos isso, eu acredito que Deus nos levantou para mudar o Rio de Janeiro. Pô, pastor, tu não acha que é muita prepotência? Você pode pensar o que você quiser, o que eu acredito. Porque quando eu olho para uma pessoa como Moisés, como Davi, como vários outros na Bíblia, Deus levantou homens imperfeitos para mudar toda uma história de uma nação. Se Deus levantou um homem para levantar a história para mudar a história de uma nação, o que Deus não faria com vários homens posicionados nele? A gente quer que o Brasil mude, a gente quer que o Rio de Janeiro mude, a gente quer que a Barra da Tijuca mude. A gente vê cada vez mais pessoas que têm comércio na Curicica sendo acharcado com ter que pagar propina para poder continuar com seus comércios abertos. Eu pergunto para vocês, irmãos, isso é de Deus? Isso é de Deus? Não, isso não é de Deus. E por que isso acontece? Porque lembra quando Deus, eu falei isso domingo, quando Deus foi destruir Sodoma, Ele se apresenta para Abraão, Ele revela para Abraão o que Ele vai fazer, porque Deus sempre vai revelar para os seus aquilo que Ele vai fazer. E Abraão começa um diálogo, mas se tivesse 50 justos, eu não destruiria, 45, 40, 30, 20. No final, Abraão pergunta, Deus, mas se tiver 10 justos na cidade? Deus fala assim, se tiver 10 justos eu não destruo. Porque a destruição de um lugar, grava isso no teu espírito em nome de Jesus. A destruição de um lugar não depende da quantidade de ímpio que se encontra lá, mas depende da ausência dos justos que não estão posicionados. O que está faltando no Brasil, no mundo, são homens posicionados em Deus. Eu não estou falando de homens perfeitos, eu estou falando de homens que entendam o seu papel de sacerdote na sua família, na sociedade, na igreja. Homens que ao invés de serem meninos, ficar, o pastor não me ligou hoje. Deus, isso é coisa de menino, coisa de criança. Eu não fico ligando para você, dizendo que eu estou triste contigo porque você não me ligou. É mais fácil você lembrar de mim do que eu lembrar de você, porque afinal de contas são milhares de pessoas para lembrar, mas você só tem um pastor nessa casa que sou eu. E quantas vezes você me liga para me perguntar como é que eu estou? Alguma vez tu já me viu tratar você diferente, porque você não me ligou para perguntar como eu estou? Você nunca vai me ver isso, porque essa fase de menino já passou da minha vida. Eu não olho para você por aquilo que você pode me oferecer. Eu olho para você como meu irmão em Cristo, entendendo que eu e você, quando estivermos alinhados no mesmo propósito, nós iremos chegar a lugares aonde nós nunca imaginamos chegar. Desejo no meu coração essa noite é que a gente entenda isso em Deus. Fala um pouco aí, Renato. Eu falo muito. É interessante como Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo, e quando Jesus veio, Ele veio com uma missão, Ele veio para revelar a glória de Deus. E qual é a glória de Deus? É exatamente o que o pastor ele está tratando com a gente esse tempo todo. Jesus ele disse, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E o que se havia perdido? Essa referência da paternidade, essa visão acerca de Deus, acerca do Pai. Porque naquela época os religiosos, eles tinham Deus somente como um Senhor. Era um Deus distante, era um Deus vingativo, era um Deus que punia, mas Jesus ele veio mostrar para eles que na verdade é um Deus que é cheio de compaixão, de misericórdia, de amor. É um Deus que ama e que Ele vai até o final. Jesus ele mostrou isso. A Bíblia fala em João capítulo 13 que Jesus amou e Ele amou até o final. E o que Jesus espera de nós hoje? Ele espera que você simplesmente
sabe, pegue a comissão, que é o ID, que você vá por todo mundo, não só pregando o evangelho, falando de Jesus, não é só isso. Jesus, ele quer que você faça discípulos. Ele quer que você contagie as pessoas literalmente com aquilo que você foi contagiado. Não é só entregar um verso, uma palavra. Jesus te ama, é válido também, mas é mais do que isso, é você investir tempo, porque fazer um discípulo envolve tempo, envolve uma entrega, envolve uma renúncia. E hoje a gente está carente disso. E é por isso que, como o pastor ele está falando, é por isso que hoje muitos têm se levantado. E uma frase que o pastor fala, eu fui nascido e criado na Rocinha, uma coisa que o pastor fala aqui em muitos cultos, e é interessante, o Brasil, o Rio de Janeiro não precisa de mais uma igreja. Se você subir a Rocinha, a comunidade, você vai ver que lá tem igreja em tudo que é lugar. Você vai ver igreja em tudo que é esquina, mas é incrível. As pessoas não mudam, as pessoas não são transformadas. A cada dia que passa, você vê mais jovens ingressando no tráfico e a gente olha para aquilo, parece que não tem solução. Tem. Qual é a solução? É uma igreja sarada, é uma igreja voltada para Deus, é uma igreja que de fato entendeu que ela não só precisa apontar para um Deus que ela não conhece, mas ela precisa conhecer a Deus, mergulhar em Deus e revelar a Deus pelo que ela experimentou. Deus, ele precisa ser provado. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aí, como o pastor ele disse, aí nós vamos ter autonomia da parte de Deus para introduzir essas pessoas na terra da promessa. Amém? Amém. Gente, nosso tempo é curto, a gente vai ter que daqui a pouco dar uma parada, mas eu queria só ler um versículo aqui, eu encerro. Coloca para mim Gênesis 25, 32. Gênesis 25, 32. Bota o 31 primeiro, para a gente entender. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, ele quem? Esaú: estou morrendo de fome, de que me vale o direito da primogenitura? Esse é um momento em que, você conhece a história, a Bíblia diz que Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca. Ela fica grávida de gêmeos. A Bíblia diz que Esaú, ele sai primeiro, em outras palavras, ele é o mais velho, e Jacó sai depois. Naquela época, o mais velho, ele sempre recebia a herança, o direito à primogenitura do pai. E o mais velho sempre tinha direito a 2 partes da herança. Então o mais velho, ele tinha 2 partes da herança e o outro tinha menos. Então a herança, na verdade, o direito à primogenitura era de Esaú. Só que Esaú vai para o campo para caçar, e quando ele volta, ele estava tão cansado, que Jacó estava fazendo um cozido, um prato de lentilha. A Bíblia diz que Esaú pergunta para ele assim: pô, me dá um pouco desse cozido, desse prato de lentilha. Ele fala assim: não, só se você me der o direito à primogenitura. Aí Esaú responde: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? E eu ouvi uma coisa do meu pastor que mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte: homens cansados negociam seus valores. Eu vou repetir. Homens cansados negociam os seus valores. A vida não tem sido fácil para ninguém. E por causa das adversidades que nós enfrentamos, dos leões que a gente tem que matar todo dia, muitas vezes nos voltamos cansados para casa. E acabamos negociando coisas que são inegociáveis. Eu hoje, todos os dias, durante um bom tempo, eu sempre estou negociando alguma coisa. Porque eu trabalho com venda. Então, está dentro do meu sangue a negociação. Isso faz parte da minha vida. Mas eu tenho aprendido com Deus que existem coisas que são inegociáveis. Se eu não estiver fazendo alguma coisa de extrema importância, eu jamais deixo de estar na presença do meu Senhor. Você nunca vai me ver deixar de vir para a igreja
para ficar em casa dormindo. Você nunca vai me ver deixar de vir para a igreja para estar fazendo alguma coisa que não tem sentido. Porque homens cansados negociam os seus valores. Por isso a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isaías 40, versículo 31, diz que Ele renovará as nossas forças. Nós precisamos pedir ao Senhor esses dias que renove as nossas forças, para que a gente não negocie aquilo que é inegociável. Eu acredito na igreja, eu continuo acreditando na igreja. Eu acredito que se nós construirmos aqui não um grupo de homens, um grupo de amigos somente, mas se nós levantarmos aqui homens posicionados em Deus, cada um exercendo o papel que foi chamado. Por isso, a gente quando vai olhar para 1 Coríntios capítulo 12, diz que nós somos membros e fazemos parte de um corpo. O braço não é mais importante que a perna. A perna não é mais importante que a orelha. Todos nós somos importantes diante do Senhor. Desde aquele que fica lá fora cuidando de carro, como é o caso do meu irmão e de outros, até aquele que está aqui em cima trazendo uma mensagem. Todos nós temos a mesma importância. Eu gostaria que você ficasse de pé. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui no nosso meio que nunca, preste atenção nisso, que nunca entregou a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui no nosso meio que nunca confessou com os seus lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui no nosso meio que deseja ter uma mudança de vida, eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja, por favor. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião. Eu estou perguntando se você que entrou aqui deseja mudar de vida. Deseja, já está cansado da vida que você está vivendo. Você não aguenta mais continuar vivendo o que você está vivendo. E se você quer de fato mudar de vida, é com você que o Senhor está falando. Eu não estou aqui te condenando. Eu estou aqui como um amigo, como um irmão. Se você entrou aqui essa noite e você nunca confessou Jesus, ou se você se afastou em algum momento e você quer voltar, eu gostaria que você levantasse a tua mão agora, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Eu amo os corajosos. Qual é o teu nome? Anderson. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, tá? Parece que é um detalhe, mas no mundo espiritual, o mundo espiritual ele é feito de movimentação. Quando você reage a alguma coisa que Deus faz, Deus reage àquilo que você reage. Não faz sentido para você, mas é assim que funciona o reino. Quando a gente se movimenta, a forma como a gente se movimenta é a forma como o céu se derrama sobre a nossa vida. Quando você vem aqui na frente, você está dizendo, eu estou disposto a mudar de vida. Você está se quebrantando na presença do Senhor. E Ele não resiste a um coração quebrantado. Eu vou orar por esses irmãos, mas se eu pudesse te dar um conselho de verdade como um amigo, saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Eu quero orar por essas pessoas. Queria que vocês que vieram aqui na frente, Nilton, que vocês que vieram aqui na frente, repetissem comigo uma oração que diz assim: Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, me ensina a viver da forma como tu queres. Eu não aceito viver de uma forma diferente daquilo que tu tens para mim. Acampa os teus anjos ao meu redor, me guardando manhã, tarde e noite.
Escreve meu nome no livro da vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão para cá, irmãos. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos. A minha oração é que eles sejam tomados pelo Senhor nesse dia. Fala com eles, Deus, aquilo que nós como seres humanos jamais conseguiremos falar. Que eles tenham, se necessário for, uma visitação do teu Espírito nesta noite. E que a tua palavra possa penetrar de uma forma tão profunda, aonde naturalmente as coisas desse mundo comecem a ficar para trás. Ajuda-os, Senhor, é o que nós te pedimos. Desde já acreditando que a tua palavra é fiel e que haverá transformação não só na vida desses homens, mas principalmente em cada uma das famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Vá em paz, vá feliz. Que os anjos do Senhor estejam ministrando em teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém.